culto, né? Mas talvez você tenha chegado depois, está chegando agora. Então, bem-vindo ao culto online da Igreja Luterana, Igreja Missionária Luterana Fé e Vida. Estamos muito felizes com a sua presença, com estar prestigiando e participando. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Todos os irmãos, membros, amigos, visitantes, quem está nos conhecendo, sejam bem-vindos. Então eu gostaria de pedir agora que você se acomodasse aí na mesa, na sala, na cama, onde você estiver em casa ou no trabalho, para ouvirmos a palavra de Deus. Então, se você já abriu no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32, nós vamos ler agora, ok? Vamos lá, só ajeitar o nosso slide. Isso aí, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Vamos ler? Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos servos e cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Queria orar mais uma vez com você. Senhor, meu Deus querido, eu peço a Ti agora, Senhor, que o Senhor fale conosco por meio da Sua santa palavra. Deus, eu oro a Ti, Deus, para que eu, Marcelo, diminua e o Senhor cresça. Deus, que a palavra do Senhor possa ser plantada no coração dos meus irmãos e frutifique e abençoe. Deus, ajuda-nos, Senhor, iluminando o nosso entendimento, Santo Espírito, para compreendermos as verdades do Teu livro. Deus, e aquilo, Senhor, que é importante que cada um, Deus, segundo as necessidades que agora tem, Deus possa receber. Em nome de Jesus, fala conosco. Deus, queremos ouvir a Tua voz e aprender de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós já fizemos essa leitura aqui do Evangelho de Marcos, do capítulo 13, do versículo 32 ao 37, eu queria que você ficasse com a sua Bíblia, você ficasse aí com ela aberta para a gente poder acompanhar. Aqui na igreja nós pregamos expositivamente, a gente usa o texto e permanece no texto, a gente não desaparece dali não, tá bom? Então você mantenha ela aberta para acompanhar o que eu vou falar aqui para você hoje, tá bom? Então hoje nós vamos terminar a exposição do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Hoje é a última mensagem dentro desse capítulo. Esse capítulo do Evangelho de Marcos foi o sermão que Jesus fez no final da terça-feira da sua última semana de vida, quando ele estava em Jerusalém. E ele fez esse sermão quando ele estava com os seus discípulos no alto do Monte das Oliveiras, de frente para a cidade de Jerusalém e de frente ao majestoso, belo e maravilhoso templo judaico. E nós chamamos aqui durante esse mês, toda essa exposição do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, nós chamamos essa pequena série de um pequeno Apocalipse, que estamos encerrando hoje. E é assim chamado de pequeno Apocalipse, porque o conteúdo desse sermão de Jesus trata essencialmente da segunda vinda de Jesus. Hoje é a quarta pregação sobre esse tema. Se você perdeu alguma delas, você pode procurar na timeline, aí, tanto do Instagram quanto do Facebook, e ouvir. Elas estão todas aí, se você quiser maiores informações e aprender um pouco mais sobre esse tema. Mas hoje é a quarta mensagem e última dessa série. Sobre esse capítulo, o capítulo todo, 13 do Evangelho de Marcos, ele tem 37 versículos, como nós vimos. Dos 37 versículos, nós encontramos pelo menos 6 versículos. Desses 37 do discurso inteiro de Jesus,
nós encontramos 6 versículos onde Jesus está dando advertências aos seus discípulos, para que eles estivessem atentos, para que eles estivessem espertos, ligados, vigilantes. Nós vemos isso no versículo 5, nós vemos isso no versículo 9, no versículo 23, no versículo 33, 35 e 37. São 6 vezes nesse discurso de Jesus que ele adverte os seus discípulos. Então, esse detalhe, essa repetição de advertências, com certeza não pode passar desapercebido para um estudante da Bíblia, né? Não pode passar desapercebido para nós que isso é algo central e super importante dentro deste sermão. Sem dúvida, esse discurso de Jesus, o pequeno Apocalipse, visava chamar a atenção dos seus discípulos para a necessidade de vigiar, que é o tema dessa 4ª mensagem, encerrando essa série do pequeno Apocalipse. Então, com certeza, o tema, né, aquilo que Jesus queria deixar bem certo no coração dos seus discípulos, era essa necessidade, essa chamada, essa advertência para eles a respeito da necessidade de vigiar. A vinda de Jesus, para nós que conhecemos a palavra, amamos o Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus, nós sabemos que é certa. Quando isso acontecer, todos verão, a Bíblia diz, todos os olhos verão, será visível a todos, quando ele retornar novamente. Porém, a sua segunda vinda, aquele dia específico, traz marcas de ser imprevisível e inesperado. Todo mundo vai ver, mas quando acontecer, quando vai ser, ninguém sabe. É imprevisível e inesperado. Em resposta à pergunta dos discípulos no versículo 4 desse mesmo capítulo, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, é que Jesus faz todo esse sermão. No versículo 4, os discípulos querem saber de Jesus, lá no alto do Monte das Oliveiras, olhando para a cidade, eles querem saber de Jesus quando que iam acontecer os eventos que Jesus disse que iam acontecer, quando e quais os sinais. Então Jesus fez um sermão todo para responder essa pergunta dos discípulos. E ele falou nesse sermão, que é o capítulo 13, do período que antecederia o seu retorno, ou a sua segunda vinda de volta à terra. E ele disse que nesse tempo que antecederia, que seria o tempo de espera para os discípulos, um tempo de expectativa, também nesse período haveria um período de dores. Quanto mais próximo fosse a vinda de Jesus novamente, seria um período de dores, de dificuldades. Jesus ainda ensinou nesse discurso que mais próximo ainda, dentro do próprio período de dores, mais próximo ainda da vinda de Jesus, seria um período onde as dores ficariam bem mais intensas, as dificuldades, né? A vida se tornaria um tanto caótica. E esse período se chama de a Grande Tribulação. E logo em seguida a esse período de Grande Tribulação, que é um período curto, Jesus então voltaria. Então aconteceria o grande evento da sua vinda. Bom, além disso, Jesus falou a respeito de alguns sinais e coisas que aconteceriam e que iriam se intensificar quanto mais próximo do seu retorno. Isso aqui é um breve resumo desse capítulo 13. Mas, exatamente o dia que ele vai voltar, ele nada falou, a não ser que seria imprevisível e inesperado. E é sobre esse tema que ele termina o seu discurso apocalíptico naquele dia, falando dessa imprevisibilidade da sua vinda. E então ele vai reforçar nessa sua última fala aquilo que ele falou durante todo o seu discurso aos seus seguidores, sobre a necessidade que a igreja, os discípulos, têm de vigiar. No versículo 32 e 33, que eu li há pouco, que eu quero ler de novo com você, diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e daquela hora,
ninguém sabe, Jesus está dizendo, ninguém sabe a respeito do dia e da hora, de quando ele vem. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Nem Jesus, na figura de humano, ali, Jesus encarnado como um homem, não sabia. Somente o Pai. Então ele diz, estai de sobreaviso. Fiquem espertos, eu avisei vocês, estai de sobreaviso. Vigiem e orem, porque não sabeis quando será esse dia, quando que é o tempo do meu retorno. Então, queridos, nós precisamos vigiar o tempo todo. Essa é a verdade, porque nós não sabemos quando ele virá, diz o versículo 33. Então, o que nos resta, como seguidores de Jesus, é estarmos alertas, vigilantes o tempo todo. Mas, Marcelo, por que esse mistério? Por que Jesus não disse logo o dia e o ano e quando ele voltaria? Né? Por que todo esse mistério a respeito da sua segunda vinda ser inesperada? Adolf Paul, que é um comentarista bíblico muito bom, ele diz o seguinte: se nós soubéssemos o dia, o momento, a hora que Jesus retornaria, todos nós colocaríamos um despertador para nos avisar. Um dia antes, uma semana antes, né? Para avisar. No celular tem isso, você usa a agenda do celular, você sabe que ela te avisa se você programar minutos antes, um dia antes, uma semana antes. E nós iríamos fazer isso, segundo Adolf Paul. E por que isso seria ruim? Não seria legal? Por que isso seria ruim? Eu vou dizer para você por que isso seria ruim. Porque se nós soubéssemos o dia, todos nós facilmente nos corromperíamos e nos tornaríamos displicentes, irreverentes, antiéticos, desatentos, mornos ou até mesmo frios, irresponsáveis com a vida que Deus nos deu. Nós viveríamos sem se importar com Deus, e só quando o despertador tocasse, nos lembrasse, então nós iríamos nos voltar para Ele. Queridos, isso aí é hipocrisia. Você ia tentar fabricar um relacionamento com Deus de uma semana, de um mês, na iminência que Ele viesse, isso ia ser o seu fim e o meu fim. Seríamos extremamente hipócritas, não seria verdade isso. Então Deus manteve o mistério, porque Ele sabia que com isso Ele nos preservaria dessa calamidade espiritual e de vida. Porque é justamente o contrário. O que Jesus nos diz com o fato de não ter o dia desse evento revelado, o que Ele está querendo nos ensinar é que o mais importante para nós não é o dia do seu retorno, mas é aquilo que faremos e seremos enquanto o dia não chega. É isso que Ele está ensinando aos seus discípulos. E por isso, Ele adverte: vigiem, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vigiar é estar constantemente alerta, é estar constantemente atento, sóbrio, ligado. Vigiar implica em vivermos uma vida de santidade. Enquanto aguardamos Jesus e não sabemos o seu dia, o que nós fazemos? Vigiamos. Vigiar implica viver uma vida de santidade, uma vida separada para Deus, uma vida consagrada a Deus. É estar atento à vontade do dono da casa que se ausentou e viver segundo a vontade do dono da casa onde habitamos. Viver intensamente para Deus e com Deus é a meta da nossa espera. Viver, vou repetir, viver intensamente para Deus
e com Deus deveria ser a meta, o objetivo, o propósito da nossa espera. Sempre, desculpa, com plena consciência que Ele voltará e que esse dia cada vez mais se aproxima. Para reforçar esse ensino a respeito da necessidade de vigiar, Jesus vai e conta uma parábola. Jesus está dando o sermão, está fechando o sermão com esse ensino sobre a vigilância, mas a coisa que ele já fez durante todo o sermão. E ainda para explicar um pouco mais, para tornar um pouco mais claro e ser mais incisivo, Jesus conta uma parábola, que está ali no versículo 34 ao 36, que diz o seguinte: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, na verdade à tardinha, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Queridos, essa parábola que Jesus contou para explicar a questão da necessidade de vigiar, ela retrata um típico comerciante do primeiro século, da época de Jesus, um típico homem de negócios, um comerciante que sai da sua casa e deixa o seu negócio e sai do país, e sai para uma longa jornada, talvez fazer mais negócios. E então deixa os seus servos, os seus encarregados pelos negócios da casa. Na sua ausência, eles precisam tocar o negócio, continuar aquilo que o dono da casa tem por objetivo. Esses servos devem trabalhar diariamente com diligência, com responsabilidade, fazendo bem feito, porque eles não sabem quando o Senhor da casa voltará. E quando o Senhor da casa voltar, eles vão ter que prestar contas. É isso que está subentendido quando diz que não é para achar eles dormindo. Eles vão ter que prestar contas. O dono da casa saiu e deu tarefas para os servos fazerem. Então eles vão prestar contas. E por que isso é importante? Porque o futuro deles depende disso. O futuro deles está entrelaçado à diligência nas tarefas que lhes foram designadas. E fica bem claro que o dono da casa, nessa parábola, é aquele que conta a parábola. O dono dessa casa é Jesus, que momentaneamente deixará os seus discípulos, porque ele sabe que daqui a alguns dias ele vai morrer, vai ressuscitar e vai subir aos céus, e agora os seus discípulos que tinham ele da maneira física, não mais os terão. Então agora está preparando os discípulos para essa modalidade de vida, de viver pela fé, Então, o dono da casa é Jesus, que vai deixar os seus discípulos momentaneamente, mas promete, ele diz que voltará em breve. Os servos são os seguidores de Jesus. Você, talvez, se você é um cristão, um seguidor de Jesus. Os servos são seguidores de Jesus. Os servos são a sua igreja, que tem tarefas a realizar até que reencontrem o seu amado Senhor. E em especial nessa parábola, Jesus salienta a tarefa do porteiro. O porteiro, ele é uma figura importante dentro da casa e do negócio, porque é aquele que tem as chaves, É ele quem está de posse das chaves e das portas para os bens, das portas para a despensa, das portas para os servos se debandarem, irem embora, fugirem do trabalho. Então, a esse, em especial, o dono da casa diz: vigie.
Mas agora o porteiro, é importante frisar aqui para vocês que o porteiro ele não é uma pessoa específica. Talvez você esteja pensando assim, o porteiro, né? Então talvez o porteiro seja o padre, o porteiro talvez seja o pastor, o bispo, o líder do PG, o líder do ministério. Esse é o porteiro, ele tem que vigiar. Não, não é isso, porque no versículo 36, se você perceber, ele diz, não vos ache dormindo quando voltar. Está falando ali do plural, vós. Né? Quem deveria vigiar, ele está falando que é uma pessoa. Mas na hora de chamar atenção, de prestar contas, todo mundo deveria ter vigiado, porque vai ser cobrado de todos, está no plural. Então, vigiar, estar atento, não é uma tarefa atribuída a apenas a uma liderança, mas a todos os seguidores de Jesus que estão no aguardo, vivendo na espera, nesse período que antecede a sua segunda vinda. A tarefa do porteiro é a tarefa de todos nós que amamos Jesus e esperamos a sua volta. No versículo 34, ele diz ao porteiro, ele ordena ao porteiro, vigie. Então, vigiar, como eu já falei antes ali, vigiar é estar constantemente alerta, é estar atento, é estar ligado, prestar atenção. Antes de os memes existirem, nós já tínhamos um meme. Eu lembro quando na minha infância e juventude tive um pastor Sidney, aqui de Passo Fundo, ele tinha um costume, e todo mundo repetia esse costume, porque sempre que a gente se encontrava, ou na hora que a gente estava indo embora, né, de uma reunião, de um culto, de um bate-papo, de um encontro nas casas, quando a gente estava indo embora, ele gritava de longe para as pessoas assim, ô Marcelo! Aí tu olhava assim, quê? Vigia! Ele dizia sempre isso. E aí a gente começou a dizer um para os outros também, ô irmão, ô fulano de tal, o quê? Vigia, irmão. Então, esse era o meme que a gente tinha lá na infância. Ele sempre dizia isso para a gente, vigia, vigia. Por que nós precisamos vigiar o tempo todo? O versículo 35 nos chama isso. E foi o que eu falei, por que eu preciso vigiar como um servo de Jesus, estar atento nesse meu tempo de espera? Porque o meu futuro está entrelaçado a essa tarefa de vigiar. Depende disso. O meu futuro com Deus, a minha eternidade, depende do princípio e dessa necessidade que eu tenho de vigiar. Não, irmãos, que a nossa salvação eterna dependa de obras, mas certamente as suas obras vão evidenciar se você é um salvo ou não. Certamente. Então, no versículo 35, o dono da casa, que é Jesus, diz que ele poderá vir à tardinha, diz à tarde, mas é à tardinha, ok? No original, à tardinha. Pode ser que ele venha à tardinha, pode ser que ele venha à meia-noite, pode ser que ele venha no cantar do galo. O cantar do galo é às 3 horas da manhã, né? Ou bem cedo. Jesus citou aqui 4 momentos que o dono da casa poderia voltar. Todos eles dizem respeito ao turno da noite. E Jesus aqui citou a maneira como os romanos na época dividiam o turno da noite. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 13 e das 13 às 6 da manhã. Jesus citou as vigílias da noite, que era onde os soldados romanos praticavam as suas vigílias. Nesse momento aqui no 35. Ou seja, Jesus está dizendo que ele vai voltar na noite. Isso necessariamente não é literal. Não quer dizer que Jesus vai voltar de noite. Mas nessa metáfora que Jesus está usando, ele está dizendo que ele vai voltar quando ninguém espera. Que o seu dia, esse evento é inesperado. As estradas, na época de Jesus, eram cheias de ladrões. Você viajar de uma cidade para outra, de um país para outro, você corria sério risco de ser assaltado. Só que os assaltos aconteciam, na sua grande maioria, à noite. À noite era extremamente perigoso viajar. As viagens aconteciam das 6 da manhã às 6 da tarde, quando as pessoas paravam então e não viajavam. Mas Jesus está dizendo que ele vai voltar à noite, onde é bem improvável que o dono da casa viajasse. Então ele está usando essa figura da sua época para reforçar mais ainda o inesperado, o improvável da sua vinda. Mas
Jesus está dizendo então que virá a noite. A noite, quando nós, ou as pessoas normalmente relaxam, quando as pessoas dormem, quando achamos que ninguém está vendo, quando dizemos para nós mesmos, né, em coisas que a gente faz na escuridão, na noite, nós dizemos, não dá nada, não dá nada. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Nesse período, né, quando assim as coisas estarem, né, as pessoas com a guarda baixa, ele virá. Ele vai vir para castigar os que estão de guarda baixa? Não, porque ele pediu para todos manterem a guarda elevada. Ele não quer que ninguém baixe a guarda, ele quer que a gente vigie o tempo todo. Ele não quer que nesse sentido você durma a respeito da vida que ele nos propôs e do seu retorno. E eu queria aqui trazer um ponto a respeito dessa mensagem que eu acabei aqui de expor o texto para você. O primeiro ponto dessa mensagem é a respeito do perigo. O perigo que está registrado no versículo 36 e 37. O que não fazer? Já que nós vivemos à espera. Jesus veio, subiu ao Pai e vai voltar, e nós estamos no intervalo, na espera. O que não fazer com as nossas vidas no tempo de espera? Esse é o perigo. Mas infelizmente é o que eu vejo muitos cristãos fazendo. Versículo 36 diz: para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Vigiai. Vigiar é a nossa tarefa. Não é, gente, para nós ficarmos brincando de ser cristão, brincando com a fé, do tipo, ora você leva a sério o seguir Jesus, o discipulado, aprender com ele, ora você abandona, para de seguir. Ora você tem fé e ora não acredita mais. Ora está na igreja, com os irmãos, na comunhão dos santos, ora larga de mão. Ora lê a palavra de Deus, a Bíblia, ora não lê. Ora está empolgado com aquilo que Deus está fazendo, está quente. Ora está frio, morno. Deus não quer que a nossa vida seja tipo de experiência. Não há, queridos, férias. Não há férias em nossa vida de fé. Não há períodos na nossa relação com Deus em que nós estejamos desobrigados das tarefas que Ele nos incumbiu quando Ele foi embora e disse que ia voltar. Não tem períodos na nossa vida, nenhum, em que nós estamos desobrigados. Se você se acha desobrigado e você acha que Deus falou com você, foi a sua carne que você ouviu. Deus não nos autoriza, nós não temos essa férias na vida de fé. Pelo contrário, Ele nos diz: estejam de sobreaviso, estejam atentos, vigilantes o tempo todo. Ser vigilante diz respeito a sermos fiéis ao nosso Senhor naquilo que Ele nos incumbiu. 1 Coríntios 4:2 diz: o que se requer dos despenseiros? A gente podia botar aqui chaveiro, porteiro, né, para combinar com a parábola ali de Jesus. O que se requer dos porteiros, dos despenseiros, é que cada um seja encontrado fiel. Encontrado fiel. Né? Fiel é sinônimo de vigiar. Sinônimo de uma vida consagrada a Deus, buscando Jesus. E eu desejo muito, e essa é a oração de Jesus, e eu oro também que seja assim, que o nosso Senhor nos encontre quando Ele retornar para buscar os seus eleitos, a sua igreja, que Ele nos encontre fiéis a Ele, fiéis à sua palavra,
fiéis à sua noiva, a igreja. Em tempos de infidelidade, como nós vivemos, de deslealdade abundante e de extremo descomprometimento com Deus, com a igreja, com as instituições, com a família, com o casamento, até com amigos, com valores, onde ser fiel, muitas vezes, nas rodas, é banalizado. Se você é uma pessoa fiel, íntegra, correta, você é banalizado, você é desprezado, você é ridicularizado. Mas Deus, nessa época, nos chama para sermos fiéis. Nos chama para sermos responsáveis, leais, exemplos. Ele ama essa virtude, a fidelidade. Ele ama essa virtude porque Ele mesmo é fiel. Ele leva esse nome, é o que Apocalipse 19:11 diz. Diz que Ele, esse cavaleiro que é Jesus, Ele chama-se fiel e verdadeiro. O nosso Senhor, Ele sempre é fiel a nós. Ele não nos abandona. Ele não nos renega, Ele não desiste de nós, Ele sempre é fiel. Ele foi fiel quando esteve na terra até o fim. Até o fim, Ele não desistiu, Ele não desceu da cruz. Ele morreu por nós lá. Ele nos deu uma nova chance porque Ele foi fiel a nós. Mesmo nós, a sua noiva, muitas vezes sendo indigno, muitas vezes a sua noiva não sendo tão bonita, sendo feia até muitas vezes, mesmo a sua noiva sendo de má aparência, Ele não a trocou, Ele não a abandonou, Ele foi fiel, é fiel e sempre será fiel. E nos chama para ser também vigilantes, fiéis a Ele, fiéis à palavra, fiéis a seu ensino, responsáveis a todo tempo, até o fim. Agora, o contrário do estado de vigilância, que é esse estado de fidelidade a Jesus Cristo, o contrário do estado de vigilância, de atenção, de sobriedade, é o que está registrado no versículo 36, que é o estado de amortecimento, é o estado de sonolência, de embriaguez. Versículo 36 diz o seguinte: para que vindo Ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Então o grande perigo é nós não levarmos a sério a nossa vida com Jesus e então irmos empilhando características negativas e corrompidas no nosso relacionamento com Ele, que quando Ele volta, Ele nos encontre dormindo. Nos encontrar dormindo ou estar dormindo é quando você não está aonde devia estar. É onde você não faz o que deveria estar fazendo. É quando você não é aquilo que deveria estar sendo. Ao invés de vigiar, está dormindo. Você que serviu quartel, você já deve ter feito isso, né? Deu aquela dormidinha no seu turno, torcendo para que o cabo não fosse lá e te pegasse no flagrante, porque se ele te pegasse, você ia preso, né? Então, é mais ou menos isso. Esse é o perigo, né? Em vez de vigiar, que foi a instrução que o nosso Senhor deu, ser fiel a Ele a todo tempo, você está dormindo. Você não está sendo aquilo que Ele espera que você seja, você não está fazendo aquilo que Ele pediu para fazer, você não está no lugar aonde Ele gostaria que você estivesse. Lucas, quando vai falar desse mesmo sermão, do pequeno Apocalipse, nós estamos usando o Evangelho de Marcos, mas quando Lucas vai falar desse mesmo sermão, com pequenas nuances de diferença do seu ponto de vista, ele nos explica melhor o que é esse negócio de dormir. O que nos faz dormir? Lucas nos explica. Lucas 21,
versículo 34, ele fala sobre essa sonolência espiritual, esse amortecimento, esse desleixo na fé. Ele diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Esse versículo está dentro do mesmo discurso que Jesus fez, que Lucas traz essa explicação e Marcos não. Então Lucas explica para nós um pouquinho esse estado de dormência na fé, né? E ele diz ali que estar dormindo, ao invés de vigiando, é sinônimo de um afrouxamento moral e espiritual. Quando você realmente se larga, abandona, né, se distancia dos princípios morais, da ética, do amor ao próximo, daquilo que Jesus espera que exista na sua vida, você vai se distanciando, né? Há um afrouxamento. Muitos cristãos estão dormindo, infelizmente. Se é o seu caso, espero que você acorde. Mas muitos cristãos estão dormindo porque os seus corações, conforme o texto de Lucas, estão sobrecarregados. Os seus corações estão cheios. Os seus corações estão lotados. Lotados daquilo que não é Deus. Lotados daquilo que não pertence a Deus. Daquilo que não é vontade de Deus. Lotados de si mesmos. Ensimismados. É assim que nós estamos. Só preocupados com sua exclusiva felicidade, com seus sonhos, com seus desejos, com sua carreira, com seu sucesso pessoal, com prosperidade e paz. Embriagados em nossas ideologias de vida, que não correspondem à filosofia da palavra de Deus, tão mergulhados em nós mesmos, que acabamos perdendo a noção do que realmente é importante na vida aos olhos de Deus, priorizando aquilo que é de menor valor em detrimento das coisas que são eternas e que Deus prestigia e valoriza, priorizando muitas vezes coisas em detrimento de pessoas. Enchemos nossas agendas e as horas do nosso dia com as preocupações desse mundo, a tal ponto de não ter espaço para Deus, a tal ponto de você não ter espaço para a igreja, para a comunhão, a tal ponto de você dizer: estou tão cansado, eu não consigo ler a Bíblia, eu não posso orar. E quando muito, de tão sobrecarregado com as coisas do mundo, embriaguez, orgias, como Jesus fala, quando muito talvez a gente dê para Deus um espacinho na agenda e nas horas do nosso dia, lá no finalzinho, né, quando a gente só murmura algumas coisas e cai duro, né, sempre com pouca força e ânimo para buscar Deus, porque o seu coração foi ocupado de várias outras coisas. Isso é um estado de dormência espiritual. Enchemos o coração daquilo que não é Deus, como eu falei, e então não tem mais espaço para Ele. E então nós não o desejamos, nós não ansiamos por Ele, porque estamos adormecidos, entorpecidos, dormindo. Efésios 5,14 diz o seguinte: desperta, desperta, irmão, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta. Viu, meu irmão sonolento? Acorde para a vida com Deus. Acorde para a vida de um verdadeiro filho de Deus. Acorde para os serviços e as tarefas que foram delegadas a você pelo dono da casa que se ausentou, mas vai voltar. Que Cristo nos encontre vigilantes e não dormindo quando Ele voltar. Amém? Então esse é o primeiro ponto. O meu segundo ponto que eu quero frisar aqui, então, se o primeiro ponto era o perigo, agora eu quero falar sobre o serviço, sobre a tarefa. Está lá no versículo
37. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Eu ouço aqui o pastor Sidney falando comigo. Vigia, vigiai. Então, vigiar é aquilo que o vigia faz. É aquilo que o porteiro, na parábola de Jesus, devia fazer todos os dias. Vigiar é trabalhar. Vigiar é servir, é cooperar, é labutar, é pôr a mão na massa, não é ficar olhando os outros fazer, é fazer a sua parte. Jesus, o dono da casa, nos deixou por um tempo, mas voltará. E Ele nos deixou claras instruções na sua palavra do que nós devemos fazer das nossas vidas enquanto Ele não vem. Claras instruções. Conhecer mais a Deus e fazê-lo conhecido. Nos deleitar nele e que as pessoas bebam nas nossas vidas desse Deus que nós servimos. Deus deseja, meu irmão, que você sirva no reino dele, que você coopere na causa dele. Deus deseja que você trabalhe usando os seus dons, as suas aptidões, os seus talentos, os seus recursos no seu reino, não só voltado para si mesmo, mas no seu reino. Seja fiel, sendo o melhor porteiro. Seja fiel, vigiando com excelência. Se Jesus é o dono da sua vida, conforme você confessa que Ele é Senhor e Deus da sua vida, então se Ele é dono da sua vida, realmente Senhor do teu coração, então você vai concordar com o que Paulo fala lá em Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, Paulo diz: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver não é pagar boleto, não é correr atrás dos meus sonhos. Não está errado, irmãos, ter sonhos, correr atrás dos seus sonhos, crescer numa profissão, não está errado. Está errado isso estar na frente. Em primeiro lugar, Cristo. E Cristo precisa ser Senhor dos teus sonhos, dos teus projetos, de toda a sua vida. Então, se Ele é dono da sua vida, então você vai dizer: Cristo, realmente para mim o viver é Cristo. Mas agora olha aqui bem nos meus olhos, na internet. Olha bem nos meus olhos. É verdade isso para você? Para você, viver é Cristo? Ou viver é você? Viver é a sua namorada. Viver é a sua família, o seu trabalho. Todas coisas ótimas. Só que não pode ser o primeiro lugar. Se essas coisas ocuparem o primeiro lugar, você caminha para o amortecimento, para o distanciamento daquilo que é realmente importante. Tem uma frase que eu acho muito legal, que eu imprimi e botei lá no escritório da minha casa para mim não esquecer. Essa frase diz que sempre que nós não priorizamos, sempre que nós não fazemos aquilo que é prioridade, nós acabamos matando aquilo que é prioritário mesmo. Irmãos, eu esqueci a palavra, a frase, acho que você não viu. Mas é mais ou menos isso. Se você vive fazendo o que não é prioridade, você sacrifica o que realmente é prioridade. Se você gasta horas excessivas no trabalho, você vai matar a família, vai matar a sua saúde. E assim vai. Então o que eu quero dizer para você é que a prioridade nas nossas vidas é Cristo. E Ele precisa ser Senhor de todas as áreas demais da nossa vida. Então, que de fato, essa frase, esse versículo, possa vir ser real para você. Se você está vigiando, trabalhando, se você pensa no reino de Deus, se você tem Cristo no pensamento, se você está lá cuidando dos animais, se você está lá salvando uma vida, restaurando um dente, fazendo um curativo, varrendo a cidade, você está desenvolvendo a sua vocação, faça para a glória de Cristo. Amém? Que seja para Ele. O versículo 37 diz: o que porém vos digo a todos, vigiai. Então, vigiar
é trabalhar para o dono da casa, porque ele pediu isso quando ele se ausentou. Vigiar é trabalhar para o dono da casa. E eu quero te falar, sirva o dono da casa servindo e amando o seu próximo, fazendo sim boas obras, amando a igreja, amando os perdidos, lutando para fazer desse mundo um lugar melhor. Mesmo que você esteja sozinho nesse barco, mas lute para fazer desse mundo um lugar melhor. Mesmo que tenha que ir contra tudo e todos. Isso é vigiar. Mas o texto nos dá uma dica ali que você precisa vigiar a partir da casa do dono. É ali que o porteiro devia estar. Ele precisava vigiar a partir da casa do dono. Então, sirva o mundo a partir da igreja. Estando conectado com os irmãos, congregando numa comunidade de fé, servindo nela, na igreja, e através da igreja, você serve o dono dela. E com isso eu quero dizer que, como igreja e pastor de uma comunidade, nós precisamos de pessoas que cooperem. Nós precisamos de voluntários, nós precisamos de trabalhadores para a seara, como Jesus disse, que era para nós rogar. E nós rogamos. Estou aqui rogando, nós precisamos de trabalhadores e pessoas que nos ajudem na comunidade, na igreja. Sim, a igreja às vezes ela não é muito bonita, como eu falei, às vezes ela é difícil, às vezes ela pode ser até complicada, mas é a casa do dono. E é para ela, a casa do dono, que ele vai voltar para os seus, para aqueles que estão nela. Então, irmãos, nós precisamos sim de você, precisamos dos seus dons, precisamos de sua experiência, da sua voz, do seu apoio, precisamos dos seus serviços para avançar o negócio que o nosso amado Senhor nos delegou, o seu reino. Quais são os talentos que você tem? Quais são as suas aptidões que você poderia colaborar na sua comunidade? Você tem talento para música, para arte? Você é bom em TI, marketing digital, liderança, ensino, som, sabe cozinhar? É bom de hospitalidade? Sabe sorrir? Né? Precisamos do seu sorriso, contabilidade. Todos os seus dons e talentos são muito bem-vindos na casa do Senhor, cooperando de maneira voluntária. O que Jesus quer que eu faça enquanto Ele não vem? Ele quer que eu esteja congregando, Ele quer que eu esteja vigiando, trabalhando a partir da sua casa. E também coopere na sua casa, sirva na sua casa, além de tentar, além de servir ao mundo com a sua vocação fora, mas sirva na sua casa também. Seus talentos são todos muito bem-vindos, nós precisamos da sua ajuda. Quais são as suas afinidades? Você gosta de trabalhar com criança? Nós temos um cultinho infantil, nós temos ministérios com pré-adolescente, adolescente que precisam ser desenvolvidos e precisam de voluntários. Você gosta de jovens? Nós precisamos de gente trabalhando com jovens. Você gosta de casais? Tem muitos casais na igreja, nós precisamos de gente que discipule, que ande com eles. Você gosta de idosos? Temos pessoas experientes também no nosso meio e que precisam de pessoas que trabalhem. Você gosta de trabalhar com os vulneráveis na área de assistência social? Precisamos das suas afinidades para que o negócio do mestre vá adiante. Amém? Então, servir é amar ao próximo. É isso que Deus nos chama para fazer enquanto Ele não vem. Servir é amar ao próximo. E em contrapartida, você é amado pelo serviço do outro. Você, enquanto serve, ama, mas ao mesmo tempo alguém também está colaborando e te amando com o seu serviço. Que Ele, o dono da casa, o nosso amado Jesus Cristo, quando retornar, nos encontre fiéis, leais e dedicados à sua obra e à sua igreja. E o terceiro e último ponto dessa mensagem que eu quero falar aqui é da recompensa. Está no versículo 33. A recompensa. Falei do perigo, falei da tarefa e eu quero falar da recompensa. Versículo 33 diz: vigiai e orai, porque não sabeis quando será
o tempo. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Além de vigiar, que é a tarefa, que é o serviço, também diz orai. Orar é falar com Deus, não tem mistério, é conversar. É relacionar-se com o Pai por meio de Jesus Cristo. Isso é orar. É o que nós fazemos enquanto Jesus não volta, né? Nos relacionamos com Deus, nos dedicamos a conhecê-lo mais e a torná-lo conhecido para as outras pessoas. Orar também, dentro desse contexto ali que Jesus deixou, orar é aquilo que nós chamamos de a bendita esperança. Se você ora, você tem a bendita esperança, a santa expectativa. Nós trabalhamos para o Senhor, na sua igreja e no mundo, ou seja, nós vigiamos, mas com o coração ardendo pelo retorno de Jesus, ansiosos pelo seu retorno, dizendo Maranata, dizendo vem, vem Senhor Jesus. E esse deveria ser o maior desejo, entre todos os desejos que há no nosso coração, esse deveria ser o maior desejo, o desejo de ver Jesus face a face. Já imaginou? Imaginou você abraçando Jesus? Você sendo abraçado por Ele? Você olhando nos seus olhos e vendo de fato como Ele é? Esse deveria ser o nosso desejo, encontrá-lo, abraçá-lo, ficar demoradamente com Ele. Maranata é a bendita esperança que deve existir dentro do coração de todo cristão. E eu chamei de recompensa esse ponto, porque a recompensa que nós temos nesse tempo de espera é a vida de oração, é o relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus, com o seu Espírito, que nós chamamos de adoração, a devoção que nós temos. São os prazeres da presença de Deus na nossa vida. Salmo 16:11 diz isso, né? Na sua presença há delícias eternamente. Então o relacionamento com Deus nos fornece delícias no mundo que às vezes só tem muito desgosto. Mas em Deus nós encontramos delícias, prazeres. Queridos, a recompensa é você participar daquilo que a teologia chama da pericorese. É você participar da dança da Trindade. Você participar de um relacionamento que é perfeito. Não é igual aos nossos relacionamentos que são quebrados, caídos e difíceis, né? Mas você vai participar de um relacionamento que é um relacionamento de amor perfeito, de amor eterno, de bondade, de misericórdia, de alegria, de mutualidade, de incentivo. É um relacionamento fantástico, sem igual. Você tem o prazer de participar desse relacionamento, que é o relacionamento da Trindade, é o relacionamento de Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo. E quando você tem Jesus na sua vida, você entra nessa relação, você entra nessa pericorese, você entra nessa dança. E isso é a recompensa. Então, não fique só olhando a dança. A vinda de Jesus, o seu retorno, é a chegada, é a meta, é o grande evento. Mas o trajeto até lá é o relacionamento com Deus, por meio de Jesus. Jesus, ao não revelar o dia do seu retorno, estava nos dizendo: olha, Marcelo, olha, Nuno, Roseli, e você que está em casa, mais importante é quem você está se tornando do que para onde você está indo. Curta a jornada, curta a dança, o trajeto, a vida com Deus, a presença dele em nós e nós nele é prazeroso. Jesus foi, mas deixou-nos o Espírito Santo. Ele foi, mas deixou-nos a sua palavra, que é fantástica. Foi e nos deixou uma família, nos deixou irmãos, a igreja. E nós temos acesso ao Pai, todo dia, a qualquer momento. Ele conversa, ele para o universo para te ouvir. Olhar para aquele grande dia, que é o retorno de Jesus, nos motiva. Nos motiva a não parar na estrada, a continuar caminhando e saber que um dia ele volta, Maranata, vem o Senhor Jesus, e nós entramos no gozo eterno, vai ser maravilhoso. Então, olhar para aquele dia nos motiva,
mas olhar para o trajeto, para o percurso, para o relacionamento com Deus, para a dança, nos amadurece, nos faz pessoas melhores, nos faz curtir essa companhia maravilhosa que nós temos, que é Deus nas nossas vidas. A vida com Deus, é a grande viagem da vida. Faça, meu querido, do seu crescimento espiritual o seu objetivo de vida. Foque no seu devocional. Foque no seu tempo de oração, na sua leitura da Bíblia, no jejum, nas conversas edificantes com pessoas que possam alimentar a sua fé e te abençoar. Foque na sua vida dentro da igreja para você ser alimentado, fortalecido e sair dali para brilhar nesse mundo cheio de trevas. Foque na sua devoção, aperfeiçoando as disciplinas espirituais na sua vida, das quais a oração é a principal. Sem oração, sem vida com Deus, você não vai ser fiel, você não vai conseguir vigiar e realizar a sua tarefa, você não vai ser atento, você não vai ficar ligado sem oração. A oração nos impede de dormirmos espiritualmente, que é o perigo nessa espera, enquanto Jesus não vem. A recompensa da espera é participar da dança trinitária. É a antecipação da alegria eterna e sem igual ainda nessa vida. É a grande recompensa. Vamos orar? Queria convidar você a fechar os teus olhos e orar comigo. Senhor Jesus, o Senhor terminou esse sermão reforçando a ideia de vigiarmos. E ouvimos um pouco aqui sobre o perigo, Deus, de dormirmos na fé, de entrarmos num estado de amortecimento, perdermos a noção do que realmente importa, do que é importante. Deus, encheu o nosso coração de coisas que não é do Senhor e não tem de deixarmos espaço para Ti. Guarda, Deus, guarda a minha vida. Deus, de me sobrecarregar com redes sociais, de sobrecarregar com trabalho, de me sobrecarregar, Deus, com vícios, práticas e coisas que muitas vezes só fatigam. Deus, guarda-me, Senhor, de buscar, Deus, como a embriaguez, como fugir da realidade, Deus, mas me ajuda a estar na realidade do Senhor. Me ajuda, Deus, a de fato, Deus, vigiar o tempo todo. Trabalhar para o Senhor, usar minha vida para Ti. Deus, me dispor a ser usado por Ti. Pai, nas Tuas mãos eu coloco minha vida, eu coloco a vida dos meus irmãos, daqueles que assistem, que possa arder dentro de nós uma vontade de usar os nossos dons e talentos que o Senhor nos deu. Deus, não só para servir a nós mesmos, mas para servir o próximo. Para servir na comunidade dos santos, para servir ao mundo. Deus, aqueles que estão acomodados, dormindo, acorda todos os que dormem. Deus, e aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados possam ter nova vida em Cristo. Em nome de Jesus. Ajuda-nos também, Senhor, a nos deleitar nessa dança, nesse relacionamento contigo, buscar o Senhor pela manhã, não dar a Ti o resto do nosso dia, das nossas forças, pararmos com as desculpas. Deus, e de fato nos deleitarmos, porque o Senhor escancarou, Deus, aquilo que há de maravilhoso na eternidade, a alegria eterna, o Senhor tornou possível já viver agora. Deus, não nos deixa desperdiçar, ajuda-nos a aproveitar a jornada até o dia que o Senhor vem. Deus, o caminho, o trajeto, a companhia do Senhor e dançar, Deus, nesse relacionamento que é maravilhoso. Em nome de Jesus eu oro para que cada um aqui possa ter tido os insights que são necessários de mudança, de atitude, de prática, de correção, passos a ser dados, coisas a serem abandonadas. Santo Espírito de Deus, aviva os meus irmãos, para que quando o Senhor venha, nos encontre a todos nós, dessa comunidade, todos aqueles que nos assistem, Deus, vigilantes e curtindo o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém?